E aí, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no regime de transição. Regime de transição na reforma tributária. Transição para a IBS e CBS atenderá aos critérios estabelecidos nos artigos 125 a 133 desse ato das disposições constitucionais transitórias. Então, as regras estão no ADCT. A CBS será instituída pela mesma lei complementar do IBS. Beleza. Então, primeiro, 2026. 2026, o IBS será cobrado a alíquota estadual de 0,1% e a CBS a alíquota de 0,9%. O montante recolhido será compensado com o valor devido de PIS, PASEP e COFINS e da contribuição para o Programa de Integração Social. Caso o contribuinte não possua débitos suficientes para a compensação, o valor recolhido poderá ser compensado com qualquer outro tributo federal ou ser ressarcido em até 60 dias. A arrecadação do IBS não observará as vinculações, repartições e destinações previstas na Constituição, devendo ser aplicada integral e sucessivamente para o financiamento do comitê gestor e para compor o fundo de compensação dos benefícios fiscais e financeiros fiscais. E durante 2026, os sujeitos passivos que cumprirem as obrigações acessórias poderão ser dispensados do seu recolhimento. Então, 2026 é aquele período de teste, né? Não tem um objetivo arrecadatório em si, mas um período de o contribuinte ir se adaptando com os novos tributos, alíquotas baixas, né, mas somente para que se acostume também com essas obrigações acessórias, né? Inclusive ele fala que quem cumprir as obrigações acessórias poderá ser dispensado do recolhimento pela lei complementar. Então vamos resumir aqui mais ou menos, né? Alíquota estadual 0,1%. O IBS será cobrado com uma alíquota simbólica destinada apenas para testes, então 0,1%. A CBS, 0,9%. Compensação do valor pago. O valor recolhido poderá. Ah, não, peraí. A CBS está aqui embaixo. Vamos falar só do IBS por enquanto, né? Isso, IBS. Então, alíquota estadual, 0,1%. Compensação do valor pago. O valor recolhido poderá ser compensado com tributos federais, PIS, COFINS, contribuição sobre exportação de bens e serviços. Dispensa de recolhimento. Uma lei complementar poderá isentar os contribuintes da obrigação de recolher o IBS. E aqui fala só IBS. Aos tributos. Poderá ser dispensado tanto da IBS como CDS, né? Ressarcimento. Caso o valor não seja compensado, o contribuinte poderá solicitar o ressarcimento em até 60 dias. Então são esses quatro pontos aqui, né? Alíquota 0,1%, alíquota simbólica só para testes. Compensação do valor pago, né? Então pode ser compensado com tributos federais, né? Não é com tributos estaduais, é com tributos federais, PIS, COFINS, contribuição sobre importação de bens e serviços. E dispensa do recolhimento se você tiver em dia com as obrigações acessórias e o ressarcimento, caso o valor não seja compensado, compensações aqui, você pode solicitar o ressarcimento até 60 dias. Então, a ideia não é criar uma carga tributária para o contribuinte. A ideia é somente que ele se acostume com a sistemática que vai existir quando houver a cobrança efetiva. E no caso da CBS, a alíquota de 0,9%, já é uma alíquota maior, e também, mas também em caráter experimental e também pode ser compensado. Então vamos lá, 2027. Serão cobrados CBS e imposto seletivo. Aqui já começa o imposto seletivo. Ó. Serão extintas a PIS, PASEP e o COFINS e a contribuição do Programa de Integração Social. O IPI terá suas alíquotas reduzidas a zero, exceto em relação aos produtos que têm industrialização incentivada na Zona Franca.
Então, o IPI vai ser extinto? Não. As questões gostam de colocar isso. O IPI vai ser extinto. Não vai ser extinto. Ele vai ter as alíquotas reduzidas a zero. Mas nem é para todos os produtos, né? Aqueles produtos que são industrializados na Zona Franca de Manaus com incentivo, eles não terão suas alíquotas reduzidas a zero, né? Por quê? Para continuar tendo um benefício para quem está lá na Zona Franca. Não incidirá de forma cumulativa com o imposto seletivo. O IPI, né? O IPI, além dele ser reduzido as alíquotas a zero, exceto Zona Franca, ele não incidirá de forma cumulativa com o imposto seletivo. Pode confundir achando que o que é produzido na Zona Franca vai ser tributado. Não. É aquilo que tem um incentivo na Zona Franca e for produzido fora da Zona Franca vai ser tributado. Para que o que for produzido na Zona Franca fique mais barato. É a lógica. Então, esses pontos aí para 2027. 2027 e 2028, o IBS será cobrado a alíquota estadual de 0,05% e a alíquota municipal de 0,05%. Então, aqui, ó, 2026, só a alíquota estadual de 0,1%. Já em 2027, vai ter a alíquota estadual e municipal, só que cada um é 0,5%, né? 0,0, não, nem 0,5%, 0,05%, um centésimos por cento. A soma vai dar 0,1. No período, a alíquota da CBS será reduzida em 0,1 ponto percentual. Reduz 0,1 na CBS para compensar o 0,05 mais 0,05 do IBS, ou seja, IBS cobrado, mas sem aumento de tributação. Então aqui ele não era cobrado, na verdade ele era cobrado, mas ele podia ser compensado, né? Ele podia ser dispensado se você cumprisse a obrigação acessória, etc. Agora aqui não, ele já vai ser cobrado, vai ser a alíquota de 0,05% estadual municipal, só que vai ter como compensação uma redução de 0,1% na CBS, que é para compensar esse 0,1% cobrado no IBS. Ó, 2027, resumo. IBS, alíquota interestadual de 0,5% e municipal de 0,5%. CBS começa a ser cobrada a alíquota reduzida de 0,1%. O IS começa a ser cobrado normal. PIS e COFINS são extintas. O IPI, alíquota zero, exceto para produtos que também for fabricados na Zona Franca. E o IOF deixa de incidir sobre seguros, o que passa a ser tributado por IBS e CBS. Ah, tá. Então o IOF Seguros também acaba aqui, né? Eu li isso. Onde eu li isso? Eu não li isso em nenhum lugar. Será que tá lá em cima? Eu acho que tá lá em cima, né? Tá lá nos artigos lá do 150, 140 e alguma coisa. Eu não tô lembrando disso aqui não. Depois tem que olhar. Mas enfim, 2027, vamos lembrar, o IOF deixa de incidir sobre seguros e passa a ser tributado por IBS e CBS. Ok. Então, passamos 2026, 2027 e 2028. E agora estamos em 2029. 2029 a 2032, as alíquotas de ICMS e ISS serão fixadas nas seguintes proporções. Então, vai ter aqui, ó. Então, até 2028, 100% de alíquota. Essa figurinha aqui é boa. Até 2028, ó, alíquota 100% aqui de ICMS e ISS. A partir de 2029, essas alíquotas vão ser 90%, 80%, 70%, 60%. 2032, 60%. 6 décimos, né? Os benefícios ou incentivos fiscais e financeiros relativos ao ICMS e ISS serão reduzidos na mesma proporção. Os benefícios e incentivos serão reduzidos na forma deste artigo. Ok. Artigo 3º da Lei Complementar 60. Enfim, esses benefícios fiscais aqui todos serão reduzidos na forma desse artigo aí, nesse escalonamento.
Ficam mantidos até 2032 os percentuais utilizados para calcular os benefícios ou incentivos fiscais já reduzidos por força da redução de alíquotas, decorrência do exposto no caput. Ok. Ficam extintos a partir de 2033 ICMS e ISS. Então vai ter esse escalonamento aqui, né? 90, 80, 70, 60. Aí no ano seguinte já pá, acaba. Extinto completamente. 2033. Resolução do Senado fixará as alíquotas de referência, observadas as formas de cálculo dos limites previstos na lei complementar, de forma a assegurar 2027 a 2033, ou seja, desde que começou essas alíquotas aqui de 0,05% até 2033, que é quando é extinto o ICMS e o ISS. Nesse período, a receita da União com a CBS e o imposto seletivo seja equivalente à redução da receita do PIS/PASEP, COFINS, IPI e OF Seguros. 2029 a 33 também. Não é o mesmo período. 27 a 33 é esse tributo da União. E 29, que é quando efetivamente começa a ser cobrado o IBS e a CBS, tem as compensações. A receita dos estados com IBS seja equivalente à redução da receita do ICMS, das receitas destinadas a fundos estaduais financiados por contribuições estabelecidas como condições de aplicação de diferimento, regime especial ou outro tratamento diferenciado relativos ao ICMS. E de 29 a 33, que a receita dos municípios com IBS seja equivalente à redução da receita do ISS. Então, essas alíquotas de referência que o Senado vai colocar, elas têm que garantir que a carga tributária não seja alterada. As alíquotas de referência serão fixadas no ano anterior ao da sua vigência, não se aplicando a anterioridade nonagesimal, noventena, com base no cálculo realizado pelo TCU. Na fixação das alíquotas de referência, deverão ser considerados os efeitos sobre a arrecadação dos regimes específicos, diferenciados, favorecidos, qualquer outro regime que resulte em arrecadação menor do que seria obtido na aplicação da alíquota padrão. Não pode ter redução de carga tributária. Entende-se por teto de referência da União a média da receita de 2012 a 21, apurada proporção do PIB, PIS/PASEP e COFINS. Teto de referência total. Média da receita de 2012 a 2021, apurada na proporção do PIB, PIS/PASEP, COFINS, contribuições previstas, É isso. Receita base da União. Receita da União com CBS e com imposto seletivo. Ambos da Constituição Federal. Receita base dos entes subnacionais. Receitas dos municípios com IBS, reduzida a parcela da linha Bases 2, ou seja, a parcela da CBS aqui. Receita base total. Eita, essa parte aqui, sem grifar. A soma das receitas base da União e receitas base dos entes subnacionais. Então, esses aqui são os detalhes do cálculo que o Senado e o TCU vão ter que fazer para garantir essa equivalência de carga tributária, né? Que não haja aumento de cálculo tributário. É o Tribunal de Contas da União. E levar em conta tudo. Os subsídios, benefícios, os regimes especiais. Tá, beleza. Vamos lá. 29 a 77. Aqui já tá entrando no mérito daquela transição federativa, né, que é aquele período em que vai ter a transição para que, de fato, essa carga tributária, porque mudou do princípio do destino, né? Da origem para o princípio do destino. Então vai ter uma mudança significativa entre aquilo que os estados estão arrecadando hoje e aquilo que eles vão arrecadar
quando tiver 100% vigente IBS-CBS. E aí tem um período longo de transição para que esses entes possam se adaptar a essa nova forma tributária, né? Eles consigam honrar seus compromissos durante esse período. Então, de 2029 a 77, né, um período bem longo, o produto da arrecadação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios com IBS será distribuído a esses entes federativos conforme disposto nesse artigo. Então, a transição necessária porque alterou para a tributação do destino. Poderia causar desequilíbrio de receitas entre os entes federados, entre os estados. Não serão retidos do produto da arrecadação do imposto de cada estado, do Distrito Federal, de cada município, apurada com base nas alíquotas de referência. Então, a retenção, vai ter uma retenção, né, do produto da arrecadação. O que vai ser retido? 80% de 29 a 32. Aí, a partir de 33, que é quando acabou o ICMS, acabou o ISS, aí 90% vai ser retido. E aí, a partir de 2034 para frente, vai ser reduzido 1/45A por ano. Ou seja, 90%, 88%, 86% e assim vai até zerar. O montante retido será distribuído conforme a receita média de cada ente federativo devendo ser considerado. No caso dos estados, então que ele vai reter e ele vai distribuir não conforme aquilo que cada um arrecadou, mas conforme com a receita média de cada ente federativo. Ó, no caso dos estados, a arrecadação do ICMS após o repasse de 25% aos municípios. As receitas das contribuições estabelecidas como condição à aplicação de diferimento, regime especial ou outro tratamento diferenciado relativo ao ICMS. Aí, no caso do Distrito Federal, a arrecadação do ICMS e do ISS. No caso dos municípios, a receita média da arrecadação do ISS é a parcela acreditada correspondente ao repasse. Então, é isso. Contribuição estabelecida como condição para aplicação diferida. Então, não pode, ele vai receber não conforme aquilo que ele arrecadou, mas conforme a receita média, né? O montante retido. Quer dizer, cada vez vai sendo retido menos, mas no início ele vai receber 90% do que ele receber vai ser com a receita média e só 10% vai ser conforme a nova sistemática. Isso vai reduzindo ao longo dos anos de 2034 até 77, que é quando vai acabar essa transição. A parcela não retida após a retenção de que trata o artigo 132 será distribuída a cada estado e a cada município de acordo com os critérios da lei complementar. Isso, a parte não retida, quer dizer, os 10% em 2033, 12% em 2034, assim por diante, vai ser distribuído conforme os critérios da lei complementar. Os recursos serão distribuídos aplicando o seguinte: constituirão a base de cálculo do Fundeb, constituirão a base de cálculo, serão circulados para prestação de garantia e operação de crédito. Ok, ó, de 29 a 77 é vedado aos estados. Ou seja, durante esse período aí que estiver tendo essa retenção, é vedado aos estados e aos municípios fixar a alíquota própria inferior à necessária para garantir as retenções. Então, ele não pode fazer uma alíquota menor do que a alíquota de referência. Pode maior? Pode. Maior vai ser só dele. Agora, menor não pode, porque senão vai prejudicar os outros estados. Do imposto dos estados e dos municípios apurado com base na alíquota de referência deduzida a retenção da transição, será retido 5% para distribuição aos entes com os menores razões. Ah, tá. Então, do imposto dos estados e municípios apurado com base na alíquota de referência, deduzida a retenção, ainda vai ter retido mais 5%. Apurado com base na alíquota de referência.
vai tirar o valor da retenção e ainda vai reter mais 5%. Para a distribuição aos entes com menor razão entre o valor apurado com o IBS e a respectiva receita média. É o tal do seguro-receita, para os entes que tiverem maior perda relativa de receita em relação à receita média. Os recursos serão distribuídos aos entes com as menores razões, de maneira que, ao final da distribuição para todos os entes que recebam recurso, seja observada a mesma razão entre a soma do valor apurado do IBS próprio com o valor recebido do seguro-receita. A receita média. Isso aqui tem que pegar umas questões de cálculo para fazer. Se bem que eu acho bastante improvável que o examinador entre nesse mérito aqui. Mas, como se diz, né, de cabeça de examinador e bumbum de neném pode sair qualquer coisa, meu amigo. Então, do imposto dos estados e dos municípios apurado com base na alíquota de referência, deduzida a retenção, será retida ainda mais. Tem que lembrar os 5%. Tem que lembrar que é do imposto dos estados e municípios com base na alíquota de referência. Já tirada essa retenção, vai ter uma 5% que vai ser distribuída aos entes com menores razões entre o valor apurado do IBS e a respectiva receita média. Isso denominado seguro-receita. Beleza. Lei complementar estabelecerá os critérios para a redução gradativa entre 78 e 97 do seguro-receita. Esse seguro-receita, esse vai ser até 2097. Meu amigo, vou estar vivo até lá não, provavelmente não. Eu não estarei vivo para ver esse momento ilustre. Acabará o seguro-receita. Sabe, os filhos, meu filho já vai estar bem velhinho, meus netos vão estar assistindo. Os saldos credores relativos ao ICMS existentes ao final de 2032 serão aproveitados na forma deste artigo e nos termos da lei complementar. Saldos credores. Saldos credores relativos ao ICMS existentes ao final de 32 serão aproveitados na forma deste artigo. Então ele está permitindo que você aproveite os créditos de ICMS, porque o ICMS vai acabar, né? Mas o que tiver de crédito lá pode ser aproveitado. O disposto neste artigo alcança os saldos credores que tenham sido homologados pelos respectivos observados seguintes diretrizes, né? Apresentado o pedido de homologação, o ente federativo deverá se pronunciar no prazo estabelecido na lei complementar. Na ausência de resposta ao pedido de homologação do prazo, os respectivos saldos credores serão considerados homologados. O saldo do crédito homologado será informado pelo Estado ao Comitê Gestor para que seja compensado com o IBS. Pelo prazo remanescente para os créditos relativos ao ativo permanente. E em 240 parcelas mensais nos demais casos. Espera aí, vamos ver. Tá, esses saldos credores têm que estar homologados, ok. E esses saldos homologados, saldos créditos homologados, será informado pelo Estado ao Comitê Gestor, para que seja compensado com o IBS, ok. Pelo prazo remanescente para os créditos relativos ao ativo permanente. Tá, então é porque lá no ICMS eu tinha aquela questão do 1,48 avos, então eu tinha um prazo remanescente. Então eu vou poder aproveitar nesse mesmo prazo remanescente. Ok. E se não for no caso de ativo permanente, em 240 parcelas mensais. Ok. Bastante parcelas, hein? Isso é ruim, né? É ruim pro contribuinte. Vai demorar para recuperar esse crédito.
Beleza. O comitê gestor deduzirá 240 parcelas, bicho. Dá 20 anos. Vamos lá. O comitê gestor deduzirá do produto da arrecadação do IBS, devido ao respectivo ente, o valor compensado. E aí ele vai compensar e ele vai deduzir do que ele vai passar para aquele ente esse valor. É isso. O comitê gestor deduzirá do produto da arrecadação do IBS devido ao respectivo ente o valor compensado. É isso. A partir de 33, ou seja, o ano que acabou o ICMS, os saldos credores serão atualizados pelo IPCA. Lei complementar disporá sobre regras gerais para a implementação do parcelamento, forma pela qual poderão transferi-los a terceiros e a forma pela qual o crédito poderá ser ressarcido ao contribuinte pelo comitê gestor, caso não seja possível compensar. Os estados que possuíam fundos destinados a investimentos em obras de infraestrutura e habitação e financiados por contribuições sobre produtos primários e semi-elaborados relativos ao ICMS poderão instituir contribuições semelhantes, não vinculadas ao referido imposto, observado que... então essa aqui, se não me engano, é aquele caso do Fundeinfra, né? Goiás tem o Fundeinfra, que é um fundo destinado a investimento em obras de infraestrutura e habitação financiado por contribuições sobre produtos primários e semi-elaborados relativos ao ICMS. Então, os estados que já possuíam isso até 2023, eles poderão instituir a contribuições semelhantes, não vinculados ao referido imposto, observado que a alíquota ou percentual de contribuição não poderão ser superiores e a base de incidência não poderá ser mais ampla que das respectivas contribuições vigentes em 30 de abril de 2023. Elas não poderão ser superiores que as respectivas contribuições vigentes em 23. A instituição de contribuição implicará a extinção da contribuição correspondente vinculada ao ICMS. A destinação de sua receita deverá ser a mesma das contribuições vigentes e será extinta em 31 de dezembro de 43. As receitas das contribuições não serão consideradas como receita. Então, quer dizer, ele vai perder uma contribuição que existe, que na verdade, um fundo, né? Um fundo que existe atrelado ao ICMS. E como o ICMS vai deixar de existir, ele perderia essa receita. Para que ele não perca essa receita, a Constituição autorizou que seja criada contribuição, não vinculada ao ICMS, né? Que vai ser temporária, ou seja, ela vai ser só até 2043. E ela não vai poder ser superior àquela a contribuição vigente, que era relativa ao fundo do ICMS. Ela vai implicar na extinção da contribuição que já existe vinculada ao ICMS e ela vai destinar a receita para a mesma finalidade que aquela que foi extinta. Aí, no caso de Goiás, é o Fundeinfra, Fundo Estadual de Infraestrutura. É utilizado para financiar obras de infraestrutura em Goiás, como a construção e a manutenção de rodovias e outros projetos estaduais de grande porte. Ele era mantido com recursos vinculados a operações do ICMS, especialmente sobre produtos agrícolas. E agora ele vai deixar de existir. Mas vai poder ser criada uma contribuição, esses termos aqui, no artigo 136 do ADCT. É isso, pessoal. Com isso, a gente completa aqui o estudo da Constituição Federal, a parte de direito tributário e reforma tributária.